Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje eu estou aqui com meu amigo Edson. Olá. Ele está representando a confraria nesse bate-papo, porque a nossa amiga Rô não pôde vir. E eu estou tendo o prazer de receber o Ivan Martucci. Forneron, correto? Forneron também. Ele é doutor em letras, professor, pesquisador, dramaturgo, que eu descobri. E ele também é autor, o livro dele está aqui, né? E a gente vai conversar bastante sobre até o processo da escrita, Sim. o porquê desse livro e muitas outras coisas. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. E aí, vamos lá, me conta, fala um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer melhor. Sim. Quem é o Ivan? Também não sei essa resposta. Também não sabe, né? Eu vou te dar os dados técnicos, né? Eu vindo para cá, eu nasci aqui pertinho, né? Eu nasci aqui na Frei Caneca, numa maternidade que não existe mais. Eu e meus irmãos, né? Era a maternidade de São Paulo. Eu também. Você nasceu lá? Eu nasci. Virou o quê lá? É um prédio? É. Porque tem um muro grande, não sei o que Eu também não sei. Acabaram com a nossa maternidade. Acabaram com a maternidade, gente. E eu nasci aí. E desde criancinha a gente se mudou lá para Aclimação, né? Aclimação, Cambuci, lá onde eu moro. Tal. Meus pais moram também, né? Enfim, eu estudei num colégio que chama Caetano de Campos, que é lá próximo, né? É o colégio que eu estudei a vida inteira. Eu falo da Caetano de Campos, essa escola, porque é ali que eu tive contato com livros, né? Com a biblioteca, era uma escola incrível, né? E também com o movimento estudantil, né, as discussões políticas, né. Nos anos 80 a gente falava muito disso, né, o processo de redemocratização, né, e isso acaba criando um interesse nosso, né, por leituras, por informações. É um tempo, parece um outro mundo, ou uma outra vida mesmo, né? Hoje tudo há acesso de um clique, né? Antes não, é jornal, é televisão, a gente tem uma necessidade de saber das coisas. Então essa curiosidade, né, me leva ao estudo, né, aos livros de um modo em geral. Mas é isso, basicamente é onde eu nasci, onde me formei, né? E esse contato e também no Colégio Caetano de Campos, nós fizemos ali uma peça com um grupo do Rio de Janeiro, que era um pessoal da UERJ do Rio de Janeiro, de teatro, eles eram os adoradores do Nelson Rodrigues, né? E a gente fez um trabalho de pesquisa e de leitura do Bonitinha Mais Ordinária, né? E eu acabei não entrando no elenco, eu ajudei na produção, né? O palco sempre me atraiu muito, eu não sabia por que me atraía tanto, mas porque depois eu me descobri não ator, sendo ator, né? Eu era um ator ruim. Mas foi ótimo o exercício do teatro, porque eu me descobri dramaturgo ao longo dos anos, né? Enfim, então, todas essas experiências, assim, pontuais, né? Os livros, o movimento estudantil, o teatro, tudo isso me levou a buscar outras coisas. E depois um curso que eu fiz, e a leitura sempre, né? A leitura, meu pai era linotipista nesses grandes jornais, Estado de São Paulo, Diário Popular, então tinha muito jornal, todo dia em casa. Explica o que é linotipista para quem a linotipo... ainda não sabe, porque estava lá no passado. Antes que existissem os computadores, né, a linotipo é a máquina dos jornais, das gráficas dos jornais, é uma máquina monstruosa. Eu sei porque lá na garagem do meu pai ele tem uma tipografia, né, até hoje. E tem duas linotipos, são máquinas monstruosas, imensas, onde você tem as fontes, né, com os tipos, você vai datilografando, à medida que você datilografa, aquelas fontes vão para uma fonte que depois tem uma caldeira de chumbo que fervendo, que vai fazendo todas aquelas letras, linhas por linhas, e vai juntando, você faz a página de um livro, faz os jornais, né? Nossa, então, que legal, né? É um processo muito bonito de você ver nascer aquilo tudo. Era realmente grandioso. Grandioso né? mesmo, grandioso mesmo. Então, essa coisa do jornal, do papel, dos livros, da produção mesmo, tudo isso me encantava desde criança, desde garoto, né? E livros tinha na sua família? Tinha. Minha tia, que curioso, né? Na minha casa, é uma novela isso, né? Que eu vou te contar. Então vá. Mas vamos lá. É uma novela, é o primeiro capítulo. Não sei até onde a gente vai chegar. Mas é boa. Olha só, a minha família é uma família muito misturada, né? De brancos, pretos, paraguaios, argentinos, italianos. Eu não sei nem a raiz disso tudo. Né? Mas a construção disso, veja só, meu pai é paraguaio, o pai dele é argentino e o avô é italiano. Esses processos migratórios, né, que formou o Brasil. Né? Minha avó também é do sul da Itália, eu tenho um tio de Cansanção, no interior da Bahia, meus pais, minha mãe aqui de São Paulo, eu tinha uns vizinhos também, coreanos, outros chineses. Então, eu tive muito, e me criei no bairro da Liberdade. Né? Enfim, então toda essa mistura, essas identidades todas, acabou forjando um contato com todas essas referências.
Primeiro, né? Com meu pai, às vezes ele falava em Guarani com a gente, né? Gente! Minha avó falava, eu conheço algumas palavras, né? Minha avó também tinha aquele sotaque italiano forte, né? Com todas aquelas expressões, né? E espanhol também, meu pai falava espanhol com a gente. E essa diversidade é também no campo religioso, porque minha avó é católica, meu pai era batista, então eu ia na igreja católica, mas também na igreja batista. Então as línguas latinas são muito familiares para mim. Ouvi italiano, ouvi espanhol, né? Depois tinha uma vizinha, a dona Judite, que o marido dela era um ex-combatente da Segunda Guerra, francês, e ela me deu a coleção, quando o marido morreu, ela me deu a coleção dos livros franceses dele. Então tudo isso começou a me formar. Né? Meu irmão, final dos 70, nos anos 80, parte das escolas públicas tinham aulas de inglês, né? E outras ainda tinham aulas de francês. Meu irmão estudava numa escola chamada Major Arci, e lá, ao invés de ter aula de inglês, como eu tinha no Caetano de Campos, tinha aula de francês. Então, tudo isso vai somando, sabe? A leitura, a tipografia, a gráfica, essas pessoas de origem variada, multiplicada, né? Então, essa herança múltipla te leva para lugares múltiplos. Minha avó, por exemplo, tinha um exemplar antigo da Divina Comédia, que era do avô dela. Ela lia para a gente, mas ela não lia com aquela dimensão poética que o texto tem, né? Ela lia como se fosse porque ele tinha umas ilustrações do Gustave Doré. Você imagina, né? Uma criança, alguém que vai para o inferno, né? Um personagem que está vivo, mas vai para o inferno. Ficava lá assim, né? Então ela lia como se fosse um livro de terror, né? E o livro já era um pouco amedrontador, né? Grandão, aquela capa de cor, aquelas ilustrações impressionantes. Então esse tipo de leitura levava a gente para um lugar onde nenhum outro bem cultural levava, nem televisão, nem filme. Parecia que era um mundo, sabe aquelas coisas do mundo de Nárnia? Está ao alcance da abertura de uma porta de um armário. O livro sempre, para mim, de garoto, representava isso. Eu vou habitar um país agora. Essa ideia de ter um lugar. Tudo isso para te falar dos livros, se tinha livros em casa. Essa mistura toda era uma mistura de interesses, né? Minha tia, por exemplo, que morava com a gente, então, na minha casa eu que sou caçula de 4 irmãos, meus pais, minha avó e minha tia. Minha tia, ela tinha um casal bem idoso, do Círculo do Livro. E eles vendiam os livros de porta em porta, nos anos 70, nos anos 80. E minha tia gostava, e ela frequentava eu não sei se a gente pode chamar de religião, eles são da teosofia. Já ouviram falar na teosofia? Eles são um grupo, eu particularmente não. Místico. Eles tinham uma sede lá na Avenida Lacerda Franco, também lá para os lados da Aclimação também. E eles faziam rituais do fogo, rituais disso, rituais daquilo. E ela lia uns livros místicos, né, que a gente não entendia muito bem, umas revistas. Mas ela lia muita literatura estrangeira, os romances estrangeiros. Meu pai gostava mais dos romances nacionais, né? E minha mãe dos policiais. E minha avó desse passado, dessa gente morta, de guerra antiga. Então, para mim, cada pessoa era um mundo diferente. Né? E cada um... Dentro da sua casa você tinha um São Paulo, né? Com toda a diversidade que exatamente. tem, né? E ainda frequentava com assiduidade o bairro da Liberdade, né? O bairro oriental por excelência. Então, toda essa formação... Eu ia no Cine Joia, que tinha filmes em japonês, cara. Sabe? O que eu ia entender lá, eu não sei. Eu ia falar, acho que... Mas é amigos que você faz, são amigos que você faz. Então, onde está tudo isso, né? Tá na nossa formação, acho que na nossa tolerância em aceitar essa diversidade toda. Agora, tudo isso vai te trazendo lugares e livros e culturas e músicas, né? Eu me lembro minha tia ouvindo músicas italianas do Festival de Sanremo, lá dos anos 70, né? A gente também tinha a produção cultural brasileira, né? As novelas, que eram um grande produto cultural do Brasil nesse período, né? Então, os livros, de uma forma em geral, eles me traziam todo esse interesse porque eles conversavam e traduziam essa formação complexa e diversificada que era a minha família. Né? Não sei, acho que essa é a família brasileira. Né? É uma família muito misturada, uma identidade difícil de você dizer se são italianos, orientais, pretos, brancos, né? É tudo junto, misturado. É a cara do Brasil. A nossa comida acho que traduz isso, né? Enfim. Isso tudo te levou naturalmente a fazer letras? Porque parece que vinha te preparando, né? Esse contato com tudo. Você vai rir do que eu vou falar, mas no fundo eu queria ser biólogo. Ah, tá. Sério? Porque eu amava... Tudo a ver, né? Tudo a ver. Eu amava as pequenas criaturas, os insetos, as coisas, a vida, da maneira como ela se movia. Folhas e plantas e bichos, para mim era inexplicável aquele mundo, né? E que para mim me parecia um mundo desprezível, as pessoas não olhavam para aquilo. Eu falei, mas como? Tem a família aí, os insetos, as baratas. Tá vendo? Mas isso também é poético, né, cara? Olha só. Só que a gente não sabe, né? A gente não sabe. Então, esse mundo que, a princípio, tá dando uma banana pra gente, né? Os insetos, a terra, as minhocas, né? Por isso que eu te falei que é uma novela isso, né? Parece que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Na porta no jardim da minha casa, onde a gente morava na Rua Paz de Andrade, a gente tinha muito bicho em casa, porque minha mãe pegava pomba
adoecida da rua, os bichos, gato, cachorro, tudo, gato, cachorro, os bichos doentes que estavam na rua, a gente tratava em casa, né? E eles ficavam, evidentemente, né? E morriam, né? Para nossa tristeza. E a gente enterrava no jardim lá da frente. Era um cemitério, né? E ao mesmo tempo, meu pai cuidava muito de plantas, porque ele colocava... Em casa sempre teve coleta seletiva de lixo, muito antes que fosse instituído publicamente, né? Politicamente. Então tinha sempre um saco com cascas de fruta, plásticos, essas coisas. E as frutas ele fazia adubo. E é por isso que o jardim da nossa casa ele tinha uma cor diferente, né? O que você plantasse ali nascia. Era boldo, tomate, limão, o que você imagina. Então, e ali também era onde a gente enterrava os bichos, passarinhos que morriam, pombas e gatos e cachorros, né? Enfim, então falou tudo pela biologia, porque esse mundo me interessava, todo esse mundo, como funciona a vida, de onde vem isso tudo, para onde vai tudo isso, né? Agora, as letras especificamente, né, elas vieram a partir de um curso que eu fiz sobre Tomás de Aquino e Aristóteles, na Igreja Santa Cecília. Um amigo meu que estava frequentando um curso ali sobre a educação perene. Era esse o curso, baseado nas obras de Tomás de Aquino e Aristóteles. Na verdade, é o Aristóteles falando, o Tomás de Aquino falando de Aristóteles. Ele traduzia textos em latim, né? E eu comecei a me interessar por grego e latim. Eu falei assim, onde é que se faz grego e latim nessa cidade? Ah, meu Deus, fácil. Eu preciso saber grego e latim. Você tem a Universidade de São Paulo, que ela se inscreve, faz o vestibular e entra ali. Foi o que eu fiz, né? Mas antes disso, eu já tinha virado um rato de sebo. Eu aqui no Brandão, no Messias, em todos esses sebos, né? Já estava formando uma biblioteca. Eu já tinha uma... Estou tentando resumir aqui, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque eu nem falei do livro. Tá tranquilo, calma. Você está constituindo, né? né? Construindo a história. Construindo a história. Como o que é um autor. No caso, o autor que eu sou, né? Que eu também não sei. E aí, eu fui estudar grego e latim. Eu prestei o vestibular e comecei e falei assim, quero estudar grego e latim. Só que não é assim simples, né? Porque você vai atrás das coisas, você encontra outras. Porque se a vida fosse o que a gente planejasse, acho que não existiria um mundo, nem civilização. A coisa seria no campo das ideias apenas, né? Então você encontra outros interesses, são despertados no meio do caminho. Perfeito. Né? E você está numa universidade pública e complexa e grande, como é a Universidade de São Paulo, né? Aí eu queria fazer tudo. Aí eu comecei a fazer chinês. Abriu-se mais um mundo à sua frente. Apareceu um curso ali até chinês. Apareceu um curso ali de pintura e caligrafia chinesa. Eu falei, eu preciso saber alguma coisa. Não é possível. Quando é que eu vou ter outra oportunidade para fazer esse curso? Com nenhum lugar. E o professor era chinês, ele não entendia português. Que fome por conhecimento. Quem trouxe ele para lá era um professor da área, que também falava um português meia boca, mas ele entendia pelo menos o que a gente fala, porque era professor da casa, né? E trouxe esse professor de fora, estrangeiro. E a gente comprou uma caixinha de nanquim, pincel de pelo de lobo, e papel de arroz, né, para fazer os desenhos. E eu tinha um problema que eu fui descobrir no meio do curso, porque eu sou canhoto. O professor desenhando os ideogramas na lousa, eu lá copiando. Quando ele me viu desenhando com a mão esquerda, cara, ele deu um negócio. Ele vinha aqui para mim e batia na minha mão. Eu falei, esse homem tá doido. Porque eu entrei na faculdade, eu não entrei com a idade que muitos entram, com 18, né? Eu entrei com 25, né? Já entrei já com uma idade meio que avançada para o início de uma graduação, né? Levando tapa na mão ainda, pô? Aí o cara me dando tapa na mão, eu falei, esse cara tá doido. Aí ele traduzindo pro outro, e o engraçado é que eles falam tudo isso sorrindo. Você não entende nada do cara, né? E aí o outro, não, ele disse que isso aí é coisa de mau agouro. Né, coisa de maus espíritos, uma coisa, eu falei, tô perdido, né? Aí eu comecei a desenvolver uma técnica, não teve acordo ali. Você não vai fazer com a mão esquerda e ponto. Acabou, não teve acordo. E aí eu desenvolvi uma técnica, mas que não é meio que insustentável, porque ele estava na lousa, de costas, eu lá com a mão esquerda. Ele virava e eu pegava com a mão direita. Nossa. Né? Então ficou uma tensão, né? E o desenho, o ideograma, depois que você entende, né? Existe o lado certo do pincel, né? A letra quando vai ficar fina, grossa, tem tudo uma... A gente está falando de 5.000 anos, né? De uma caligrafia que se desenvolveu ao longo de 5.000 anos. Nem os chineses sabem, né? Eles têm, até o ensino fundamental, eles aprendem algo em torno de 600, 700 ideogramas. Depois no ensino médio, eles aprendem mais uns 1.000. Né? Depois na faculdade eles aprendem mais uns 2.000. Você entende? É uma vida estudando aquilo. Eu, com um reles estrangeiro, né? No ideograma. Canhoto ainda. E canhoto, amaldiçoado. Amaldiçoado. E ainda com essa tensão, né? Vai, não vai. Enfim, eu acabei nem concluindo esse curso, mas eu levei adiante o desenho. E com a poesia. Então, eu escrevo alguns poemas, né? E escrevo por meio do desenho também, né? Que também é uma outra coisa. Mas, enfim, entrando na faculdade,
achando que ia fazer só grego e latim. Esses outros cursos foram até remo eu fiz. Né? Esse é um cidadão desequilibrado, não sabe o que eu quero. Não é que eu não sei o que eu quero tudo. Eu acho que eu não vejo como desequilibrado, eu vejo como faminto por conhecimento mesmo. Tudo que você podia, você foi fazer. Eu fui atrás dessas coisas. Agora está um pouco mais complicado isso, né? Mas quando eu entrei no final dos anos 90, você tinha, seja lá o curso que você estivesse fazendo, engenharia, odonto, veterinária, enfim. Você poderia fazer cursos de idiomas ali, né? Os que eram mestrandos ou doutorandos, o serviço de extensão universitária montava cursos periódicos de 6 em 6 meses, em módulos, e todo mundo podia se inscrever. Para quem fosse aluno, tinha uma taxa super barata. Digamos que um curso de línguas hoje, eu não sei quanto pode custar, mas, sei lá, R$1.000 por mês, ali você pagava R$300 o semestre. Né? Então, e professores muito bons, porque eles eram os mestrandos e os doutorandos daquela área. E nessas 5 áreas, né? Inglês, francês, alemão, espanhol e italiano. Hoje eu acho que não sei se tem mais isso. Eu chamava, o que eu fiz do inglês era English on Campus. Eu fiz um pouco, e me inscrevi no de alemão também. Essas loucuras. Não tinha tempo hábil para isso. Mas eu fazia o quê? Eu vivia a universidade, porque eu ficava ali de manhã, porque eu arrumei um trabalho lá dentro também, na pós-graduação, uma bolsa. Eu ganhava um salário mínimo, eu falei, eu preciso me manter. Se eu quero me instruir, eu quero ler tudo, é isso que você quer fazer? Então você vai ter que ter um dinheiro, um trocado para o ônibus, para o almoço, e eu já fumava, né? Para o cigarro. E os livros nos sebos que eu precisava comprar, então eu preciso me manter. Então eu arrumei um trabalho meio período lá dentro e voltava, eu saía de casa de manhã, voltava 1h da manhã. Nossa. Né? Então foi uma graduação muito intensa, que eu fiz o latim é obrigatório, né? Até o latim 2. Latim 1 e 2 é obrigatório para todo o curso de letras. E depois, no ano seguinte, eu fui começar a fazer o grego. Só que eu descobri alguns poetas italianos no meio do caminho. Aí eu transferi para o italiano. Né? E depois, eu estou tentando resumir, né? Porque toda essa formação foi complexa, ela foi lenta. Eu via colegas, por exemplo, se formando em 4 ou 5 anos. Né? Eu me formei em 6, em 7. Depois eu fui fazer licenciatura, depois fui fazer mestrado, depois fui fazer doutorado, depois fazer pós-doc. São 20 anos fazendo isso. Jesus, então, parabéns. Não me cansei, porque toda hora uma porta é aberta de coisas que você não sabe. A ignorância é fascinante, né? Porque ela te coloca num lugar que é o teu lugar. Você não sabe nada. Né? Não é por outra razão. O telos, o final da filosofia socrática é isso, né? Eu só sei que não sei coisa nenhuma. Que nada sei. Né? Então essa admissão da ignorância me parece muito saborosa para a vida, porque se uma vez admitido que você sabe das coisas, elas perdem o sabor, né? Elas perdem o gosto. Né? Você falou de jogar o esporte, eu esqueci o nome. Pickleball. Eu acho extraordinário essas coisas no meio da vida, que elas apareçam no meio da vida, mas que você se incline e procure por elas. Né? Então eu acho que tudo isso, resumidamente, né? Faz parte desse meu interesse por todas essas coisas, né? Pela biologia, pelos livros, pelos que me formaram, meus familiares, pessoas que vêm de outros lugares que eu nunca conheci, né? Alguns que eu conheci, que eu viajei. Né? Agora, o fato de você vivenciar tudo isso numa única cidade, que é plural, diversa, riquíssima, brutal, violenta, tudo isso, todos esses aspectos, eu acho que isso constrói na gente um tipo de olhar múltiplo também, meio camaleônico. Né? É claro que na hora da escrita, você não sabe como produzir isso. Né? Eu penei muito para escrever. Eu tenho um amigo muito inteligente que também teve uma vida muito parecida com a minha, porque ele foi seminarista, ele foi soldado do exército, filósofo, ele é lutador agora, ele é um cara muito inteligente. De tudo. E ele foi um dos primeiros para quem eu mostrei um livro que não era esse, era um outro, uns contos que eu tinha. Ele falou, sabe que a sensação que eu tive é que você atira um monte de tijolos, né? E era isso, né? Eu não sabia construir uma voz narrativa, uma identidade ali, né? Algo que pudesse costurar, né? Mas e essa vontade de escrever sempre esteve ou sempre esteve? Surgiu assim? A partir da experiência, né? Aquilo que se experiencia, assim, onde está isso no mundo? Aquela amizade, aquele beijo, aquela violência, aquela alegria, onde essas coisas vão parar? Como elas constroem o teu pensamento, a tua forma de encarar, de pensar o mundo, né? Eu acho que a escrita, antes de mais nada, é essa necessidade de você comunicar uma experiência, mas também uma forma de entender a si mesmo. Porque quando você vai escrevendo, a própria dimensão sintática te obriga a organizar o pensamento de tal forma que ele seja compreensível para além de você. Né? E que essa história faça um sentido. Então, buscar isso... É por isso que eu dou aula de redação também. Né? É por isso que os alunos têm uma dificuldade muito grande na escrita. Por uma razão simples. A falta de leitura
ela como que bloqueia, ela não produz o escritor. A não leitura não produz o autor. É simples isso, né? É como você querer ser um grande atleta se você não se exercitar. É possível isso? Não, é impossível. É possível, né? Se Não jogar dá. alguém numa piscina, sai nadando aí. Não dá. Tem que treinar alguém, né? Então, o grande treino da escrita é a leitura. Né? E aí a gente não fala só de aquisição vocabular, né? Da dimensão gramatical da coisa, do andamento, do ritmo, né? O que são gêneros literários. Por exemplo, surge uma ideia que brotou de uma experiência, você não sabe se essa ideia vai ser um poema. Eu não sei até hoje se vai ser um poema, se vai ser um conto, se vai ser um romance. Né? Isso brota no fazer. Né? Eu tinha um texto, que eu escrevo dramaturgia também, que eu achava que era um conto. Ao escrever, e depois eu fiquei lendo, falei, não, isso é teatro, isso é dramaturgia. Então tem coisas que, agora, é preciso buscar, é preciso procurar. Por isso que a escrita também é um estudo, né? É um estudo e uma construção. Agora, sem leitura, sem as referências, né? Não adianta, o Aristóteles falava isso, a gente tem prazer da mimesis, da imitação, porque a gente tem uma dupla função com aquilo, né? Primeiro você aprende imitando, e a gente tem prazer em imitar. Como a gente tem prazer em assobiar, imitar um pássaro, a gente não imita tudo. Né? Então, isso, além de ser uma prática prazerosa, é ela que nos ensina. Como a criança aprende a falar? Ouvindo. Né? E ela vai repetindo as coisas todas e ela constrói uma flexão verbal própria. Eu fazia. Eu pensei. Né? Ele tem toda uma... Mas você vê, eu uma vez conversando com uma vizinha, ela era pequenininha, né? Ele estava brincando. Número 1, 2, 3. Aí fui contando com ela. 9, 10. Eu deixei no 10. 10. E passei a bola para ela. DZ1, DZ2. Olá. Ela tá errada? Ela não tá, Não, cara. ela deu Tem sequência, lógica? né? A lógica dela, DZ1. É. Né? No francês, certinho. como é que você fala 80? Você fala 80? É. Né? 420 seria a tradução. Né? Quer dizer, o francês pode falar 420. Né? Ela não pode falar DZ1. Então, tem uma lógica ali. Né? Então, esse pensamento todo, né, revela que a gente tem uma disposição. Né, olha, foi dada a semente, né, para você, olha como é que se faz, tem uma estrutura, depois é com você. Né? Então, a imitação ela é prazerosa porque também ela nos ensina. Enfim, então todo esse histórico, né? Uma boa história. Não, eu falo isso porque a leitura talvez tenha me deixado também falante excessivo, né? Mas é a prática de sala de aula isso, né? Preparar a aula e falar a aula, essa vontade por comunicar, né? Isso nos leva à escrita. A escrita ela tem um lugar não só de experiência, mas para comunicar algo que de outra forma você não diria. Né? A gente pode ler um trecho de um conto, por exemplo. Não tá, em nenhum outro lugar a gente poderia exercer isso. Né? Então, essa experiência tudo como cidadão, como professor, o leitor, acabou me levando a pensar nesses contos. Eles foram escritos em tempos diferentes, assim, sabe? 2006, 2009. Eles foi publicado só em 2020. Né? Então, eles têm contos aqui que variam no período de 10 anos entre um e outro. Né? Interessante. E eu, quando estava... O título que dá... Ele parece longo, né? O título do livro. Parece. Só parece. Então a gente pensa... Quando a Liga dos Virgens Tuberculosos invadiu a fábrica de cigarros e outras notícias desesperadas. Aqui de cara ele tem uma referência poética. Né? Para quem já ouviu falar no Pablo Neruda, que foi um grande poeta, ele tem um primeiro grande livro que ele fez, ele tinha 16 anos, da raiva, né? De gente que escreve tão bem com 16 anos. Eu tô com 54 até hoje, não escrevo bem, cara. Tá louco, viu? E ele escreveu um livro, e ele assinava, o nome dele era Ricardo Reis, acho. Ele não era Pablo Neruda, ele inventou isso só para fugir do pai. O pai trabalhava era maquinista no trem, na ferroviária lá, no Chile. Então, eu falei, você vai trabalhar, que poeta. Você vai ter uma vida de gente, que poeta coisa nenhuma, isso não é vida. E aí ele fez um pseudônimo e publicou o primeiro livro dele, que chama 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada. Ele tem essa referência de cara. Agora, ele era para se chamar Fumanticídio, esse livro, porque esse conto que abre os outros contos, ele foi escrito pensando naquele período da proibição do cigarro em vários lugares. Né? E foi, no meu entendimento, uma proibição um tanto violenta, né? Muito mais focada em agredir o fumante do que conscientizá-lo. Né? A ação, a prática era violenta. Né? De repente você estava... Vocês lembram, né? Nos lugares... Sim. E não falo isso como defesa do cigarro. Eu sei que faz mal. Eu mesmo não gosto do cheiro do cigarro. Né? E eu fumo.
fumo pouco, mas eu fumo. Mas os lugares eram frequentados, quase todos, né? Principalmente restaurantes, bares. Se fumava muito, se bebia. Todos os lugares você tinha isso, né? Como você faz repentinamente uma ruptura, uma quebra? Não, agora não pode. Né? Então me parece que faltou uma transição um pouco mais civilizada, um pouco mais humana para isso. Porque de repente os fumantes foram jogados num limbo. Vocês são uma praga, vocês transmitem a peste como se fosse uma coisa pavorosa. Então foi esse tratamento. Então, pensando nessa violência, como o fumante foi tratado, eu caminhando um dia, eu pensei assim, quando a Liga dos Virgens Tuberculosos invadiu a Faria, esse título me veio inteiro, assim, no meio da rua. E eu querendo anotar. Hoje eu aprendi a usar no celular o bloco de notas, mas eu não tinha isso. Eu sou um pouco lerdo com as tecnologias, né? Eu demoro para incorporá-las, né? Enfim, e aí eu falei assim, é exatamente isso. Esse grupo, essa liga, você não consegue identificar, porque nós podemos fazer parte delas. Vocês não viram, por exemplo, em 2013, o que a gente teve no país, com todas as manifestações, né? Depois do que aconteceu contra o impeachment, a coisa toda, como as pessoas iam para a rua, com uma vontade de que aquilo não era só por 20 centavos. Ainda que a base 20 centavos foi apenas uma puxada para um pretexto. Um pretexto, melhor dizendo, um pretexto. Um pretexto. Porque não é possível as pessoas... Por quê? Existe, acho que uma dimensão... Eu nunca participei de nada, eu nunca fui às ruas, eu nunca fiz isso. Está lá minha gente... Alguma... Psicanaliticamente, a gente tem que ler esse período das manifestações. Porque senão acho que a gente não entende isso. Porque não são 20 centavos de uma tarifa de transporte público que levou aquilo. Né? E claro, e grupos das mais variadas ordens e interesses participando daquilo. Um país mesmo em colapso. Né? E curiosamente o país não estava tão mal, cara. Né? Mas o povo estava doente, o povo precisava se manifestar de alguma forma. Né? Então o sentimento que pairava naquela época era assim, eu preciso extravasar. Exato. E o que eu faço para extravasar? Então eu achei uma brecha e agora estou aqui, estou me extravasando. É isso que a minha leitura na oportunidade foi essa. Entendeu? É essa, eu acho que tem um certo momento desse conto é dito assim, que uma guerra nasce no oculto do improvável, né? Onde menos espera. Nós somos seres belicosos. O Fernando Pessoa tem um poema belíssimo, que agora não vou lembrar o nome, ele fala nem o ontem, nem o amanhã, só o hoje, só o instante me conhece. Sabe, quando a gente fala, se fosse comigo eu faria isso. Se fosse... Às vezes não, cara. Às vezes te acontece um negócio, você fala, meu Deus, eu não tive reação nenhuma. E para outras coisas bobas, né? Caiu um negócio ali, ai meu Deus, essa história. Reage. A gente não, é um instante só que determina as nossas ações. É verdade. A gente não sabe. Agora, que nós temos uma propensão a explodir o mundo, nós temos. Né? Então, essa dimensão misteriosa para mim, dessa violência, dessa vontade, que tá tudo misturado, vontade de poder, vontade de matar, vontade de agredir. Né? A gente tem um grande romance, eu sugeri para você um dia fazer um programa do Guimarães Rosa, porque ele tem uma grande obra, O Grande Sertão Veredas. As 10 primeiras páginas do livro é ele tentando compreender a violência dos indivíduos. E ele dá exemplos perturbadores para a gente, né? De crianças que são agressivas com bichos, que gostam. Tem um menino, né? Walter é o nome do personagem. Ele põe na boca, o menino fala assim, eu gosto de matar. Credo. Né? E aí, terrível, né? os pais, para corrigirem essa maldade do filho, batem no filho. Para corrigir. E o que é pior, isso tudo o Riobaldo, o personagem, está contando. Né? Depois o Riobaldo se surpreende porque os pais começam a tomar gosto em bater no menino. Eles até chamam as pessoas para ver, olha como a gente corrige a criança, a gente sabe educar. Eles dão cintadas, sei lá, com couro, sei lá o que é, e jogam sal, né? Para arder mais ainda. E o menino estava amuando. Então ele dá vários casos, porque ele está contando uma história, ele quer saber o que é a alma humana, o que é o homem. Né? O romance inteiro se debate entre Deus, existe Deus, existe o diabo, o que é o homem, né? Mas ele vai narrando esses casos inexplicáveis. Olha só, uma criança o que faz, os pais o que fazem. Então, pessoas que nascem cegas, que nascem não sei o quê, porque ele tem também no romance, ele tem um compadre, ele chama meu compadre Quemelém, que é espírita. E dá para ele as explicações espíritas, né? Que ele está pagando por coisas de uma outra vida. Causa e consequência. Né? Exatamente. Agora, essas 10 primeiras páginas são uma investigação profunda sobre o que é que nós somos. Né? Eu dei esse exemplo porque também isso me preocupa. Né? E pensando nisso, eu escrevi também esse conto, que abre esse livro de contos, onde aparece uma liga de virgens tuberculosos mascarados. Isso é antes da pandemia, hein? Se a gente lê o conto, eles estão mascarados, é um pouco assustador. E foi antes. Foi antes, né? Porque esse conto ele nasceu por conta da proibição do cigarro, que agora não sei localizar no tempo, mas é no governo de José Serra. Foi no José Serra, quando ele foi ministro da Saúde.
Agora não sei se isso é 2000 e... É bem antes disso tudo. Não, Bem antes. se eu não me engano, acho que é 2006? É por aí, 2004, eu não lembro ao certo. É. Sei que foi uma das coisas que repercutiu de uma forma positiva no aspecto de mitigar o uso do cigarro. Porém, na minha leitura, essa questão de eles estarem sacrificando o fumante, que não foi uma situação boa, né? Sim. E aí o que acontece? Se a gente trazer isso para os dias de hoje, você tanto vê a questão do álcool quanto da droga, o imperativo às vezes não funciona de uma forma adequada, né? Eu acho que tem que ser feito de uma forma de inclusão, de trazer para recuperar e não Claro. marginalizar, porque foi o que aconteceu, né? Sim. Eu já fui fumante também, né? Não, e falo em detrimento de algumas outras coisas. Se você comparar com o álcool, até que é estimulado. Uhum. Né? Eu propus uma vez um tema de uma redação falando justamente isso, né? Que a moçada tem bebido mais. Porque existe, ao lado de ser uma... Porque é uma droga, o álcool é uma droga. Né? Como todas as outras É substâncias. uma droga lícita. Ela é lícita. Então ela tem essa questão. Ela tem um lugar meio glamorizado pelas propagandas. Uhum. Ela está junto com o futebol. Ela está junto com Sim. homens bonitos, mulheres bonitas. Enfim, tudo. Vocês lembram das propagandas de cigarro? É glamuroso, Que né? loucura. As Sim. pessoas indo surfar. Que aqueles- também era. Que Olha também aí. era. Uhum. Então transferiu-se todo esse De repente glamour. demonizou. Transferiu-se todo esse glamour Pra bebida. do amor, do sexo, para a bebida. Então, de fato, a gente não pensa o quanto a publicidade atua no nosso inconsciente. Hollywood. Né? Lembra? O sucesso, não era incrível, É. né? E a trilha sonora, imagina, Meu, Joey rock and Cocker, roll, porra. imagina, e os festivais, o Senna correndo, vocês lembram do Senna correndo? JP. O John Player Ah, Special, era o carro dele John preto Player bonito, Special. era igual, Aham. era um maço de cigarro correndo, Pois cara. é. Você entende? Preto com dourado, lindo. E depois, não, aquele é um carro maravilhoso. E depois na Reutemanns, que era um cigarro também europeu, azul e branco. Reutemanns. Também, Reutemanns, do carro dele, depois Marlboro. Marlboro. Então ele correu com todos os cigarros. Então todo esse Camel. O Camel. Então tudo isso foi transferido para a bebida. Uhum. Então ao lado de ser uma droga lícita, ela também é estimulada. E a família não fala nada, porque não, pode beber, não tem qual o problema tomar um negocinho, né? O problema é que você já está construindo o consumidor de amanhã, porque você toma cerveja na adolescência, é óbvio que você vai tomar na vida adulta. Né? E o sonho do produtor, fabricante de cigarro é essa, né? Sai numa noite na balada da moçada para você ver o quanto que eles fumam. Eles fumam muito, Bastante. fumam Pois é. muito. Não há dúvida que eles serão os futuros clientes, eles vão garantir a indústria do cigarro. Né? Enfim, agora, como é que você faz esse combate é que é o problema. Né? Então, ele foi feito de uma forma muito violenta. Né? Então, foi pensando nisso. Né? De tempos em tempos, a gente escolhe um alvo para atacar. Né? A gente tinha falado isso anteriormente, né? O quanto o século XX é exemplar nisso, né? Das violências, né? Contra a mulher, contra os negros, contra gays, contra os judeus, contra tudo. Né? A gente escolhe um grupo, a gente não consegue viver de uma outra forma que não seja produzir um alvo e atacar com gosto. Existe uma crueldade nossa para dar forma que nos... E parece que é um espírito que nos possui. Depois a gente fala, como é que eu fiz isso? Você fez. Não sei se vocês assistiram um filme que se chama A Queda. A tradução é um filme alemão sobre os últimos dias do Hitler. Assistiu esse filme? É com um dos maiores atores alemães, chamado Bruno Ganz. Bruno Ganz, ele faleceu há uns 4 anos. É um grande ator. Né? Ele faz o Hitler. Impressionante, porque é o próprio. É um grande ator. Ele tem filmes Asas do Desejo, Tão Longe, Tão Perto, do Wim Wenders, sabe? Ele é um grande ator. Eu cito esse filme porque eu me lembro que eu estava na faculdade ainda e uma professora falou assim, imagina, esse filme é um perigo porque eles estão humanizando o monstro. E depois eu fiquei pensando, não se trata de humanizar o monstro, porque ele não é um monstro, sabe por quê? Ele é um homem, cara. E quem fez isso não foram as zebras, os cavalos, foram os homens que fizeram isso. Então, é justamente o contrário. Não é colocar no caráter monstruoso, porque são as pessoas que são capazes de fazer Mostrar isso. que todos somos capazes, Exatamente. né? Aconteceu e todo Você mundo entende? seguiu, Ele apoiou. é um homem, e os homens fazem isso. Ele é um Então, homem. ele precisa descrevê-lo como tal. Tem uma outra escritora que ela chama Hannah Arendt, né, uma cientista política, e ela foi convidada na época, no final dos anos 60 ali, me parece, a cobrir os julgamentos de Nuremberg, né? E a revista Time, ela era professora nos Estados Unidos, ela foi lá e ela cunhou até a expressão banalidade do mal. As pessoas esperando que ela fosse escrever artigos, né, aqueles terríveis monstros. Não, ela escreveu narrativas sobre pessoas que trabalhavam,
que voltavam para casa, durante o dia tinham matado, torturado, feito as piores barbaridades possíveis, e à noite voltavam para suas casas, jantavam com suas esposas, com seus filhos. Essa situação, ela nomeou como banalidade do mal. Existe uma burocracia. Fazia aquilo porque era um sistema. Então, são os homens. É por isso que a gente deixa à vista de todos e não destrói os campos de concentração, para mostrar isso existiu. E são as pessoas que fazem isso, não são os monstros. Não mesmo. É você, nós. Você é capaz, isso. né? Nós somos capazes. Exato. É por isso que a gente deixa os porões aqui do DOPS, né, como visitação, né, porque isso existiu. Né? As pessoas foram arrancadas das suas casas, foram torturadas, foram assassinadas. Né? Nós fazemos isso. Então nós não somos monstros. Nós somos essa complexidade, né, que a gente não sabe o que é. E um dos prazeres que nós temos é a violência. A questão é como é que nós organizamos essa violência. Se você pensar, os antropólogos falam isso, que o futebol hoje, ele substitui os conflitos, os embates dos antigos, né? A diferença é que você vai ver, você é palmeirense, corintiano? Corintiano. Você é corintiano? Sou corintiano, não é Corinthians. E você, Regina? Nada. Não gosto de futebol. Mas, por exemplo, os antropólogos falam o seguinte, que o Edinho, antigamente, se ele fosse para um jogo metafórico, ele voltava vivo. Hoje a diferença é que ele volta para casa vivo. Ele extravasa toda a raiva, toda a coisa que ele tem. Você entende? Metaforicamente, o que ele quer dizer, os antropólogos, ele matou os palmeirenses que ele queria matar. Né? O problema é que tem gente avançando, né? Tem gente indo para a prática mesmo. Para a prática. Né? E em todos os setores a gente faz isso. Né? Então, como a gente organiza essa violência? Então, eu pensei em dar conta disso em termos ficcionais, metafóricos, por esse grupo que eu não sei de onde brota, mas quer dizer, mas o texto vai dando pistas. Né? O que me surpreende nesse conto de abertura é que eu fui contando coisas que depois se provaram muito reais nos eventos de 2013, sabe? Os grupos, as manifestações, porque eles invadem uma fábrica de cigarro, são mascarados, você não sabe quem são. E eles começam a injetar injeções, eles começam a pegar os fumantes e injetar injeções neles, eles começam a ter vômito. Eles querem a ideia deles é que acabe o vício, acabe os fumantes, uma sociedade pura, abaixa o cigarro, eles têm essa neurose. Né? E vão produzindo um vômito entre um monte de pessoas. Né? Até que os fumantes começam a reagir, aí a guerra está instaurada. E a população todo mundo começa a ficar em volta dessa fábrica, vendo a população quer o espetáculo. Ela tem delírios de prazer quando ela vê pessoas, o embate. As lutas de vale tudo, MMA, essas coisas todas, a gente tem um prazer ver as pessoas. Elas estão se socando, cara, eles não estão se acarinhando ali. Então o conto vai por isso, né? Ele vai por esse caminho. É uma tentativa, de certa maneira, até humorada, né? De lidar com esses processos de violência que nos habitam, que nos levam para esses caminhos, que é a guerra. Né? Claro, tem outras coisas mais delicadas, mais suaves. Isso né? que eu ia perguntar. Tem. Tudo segue nessa linha. Não, eu tava aqui, cara. Eu posso pegar para te falar o índice? Claro, por favor. Aí eu te falo das... É seu, mas é meu, que agora eu ganhei. Por exemplo, Uma Cabeça de Pedra-Sabão. Quer dizer, é um livro obsessivo, de seres e personagens obsessivos. Né? A Cabeça de Pedra-Sabão é um magistrado que ele vai a uma exposição, ele vê uma escultura de uma cabeça. Que também tem uma fonte real, né? Se o primeiro conto fala do fumanticídio, minha experiência de violência com o cigarro na cidade de São Paulo, o segundo também porque eu faço umas esculturas, eu faço umas cabeças meio malucas, que eu não entendo, de pedra-sabão. E é uma obsessão, esse magistrado, ele foi a uma exposição, viu uma cabeça de pedra-sabão e ele quer um par para ele compra, ficou doido com aquilo, ele compra. Aí depois ele procura o escultor, que ele quer uma igual, ele quer um sósia, porque na cabeça dele aquela escultura está solitária. Né? Aí o escultor faz uma igualzinha para ele. Então ele tem duas cabeças. E ele começa a ouvir vozes. Né? A obsessão dele vai para esses lugares. Ele começa a ouvir vozes. A boca da escultura fala com ele, enfim. E aí ele tem uma ideia. Eu quero ser esculpido. Eu quero formar um triângulo, uma Santíssima Trindade. Eu preciso ser esculpido. O escultor, você quer uma outra escultura? Não, eu quero que você esculpa em mim a verdade que você trouxe nessas esculturas. Né? E o escultor não tem... Aí eu brinco um pouco com a vida do artista, né? Porque os artistas, vocês sabem, né? Publicar é difícil, vender livro é difícil, ser ator é difícil, tudo é muito difícil, né? No campo artístico. E sem muitas fazer podcast é difícil. É gostoso, mas é dificílimo, né? Enfim, tudo isso é difícil. Então, o escultor não tem alternativa. Ele vai lá e começa a esculpir esse magistrado, né? Que é estranhíssimo para ele. Começa com um cinzel, faz uns cortes nele, né? E ele traz malas de dinheiro, né, para ele. Tem muito dinheiro. Aí eu brinco também com a questão da corrupção e tudo mais. Né? Enfim, mas é um conto denso e tenso, porque esse põe em xeque o que é o limite do artista.
Até né? onde e ele vai. E o limite da lei, do magistrado, e da obsessão dos indivíduos. Ele se despe de frente. Loucura. Esse magistrado, ele se despe diante das esculturas e sobe numa mesa e fala para o escultor, me desculpa, né? Então ele tem essa obsessão. Até que, enfim, não vou contar Não vai O dar final, spoiler, né? não me conte o final. O terceiro é muito breve. Não, o terceiro também é muito interessante, também é biográfico, né? Receita de língua com batata. É um menino. Os nomes Essa são é interessante, ótimos. cara, adorei isso aí. Esse é um menino que ele tem o hábito de inventar histórias. Ele convence as pessoas das coisas mais absurdas possíveis. Né? Ele inventa histórias. Ele acha que a realidade não é o suficiente. Ele precisa inventar. Ele tem uma habilidade discursiva tamanha que ele faz você pensar que um elefante é uma zebra e que uma zebra é um jacaré. Ele tem essa habilidade terrível. E aí ele tem um embate no meio do caminho dele. E aí por isso que chama-se Língua com Batata, que ele se vê frente a frente com esse monstro que ele criou, né? De si mesmo. Né? E aí vai ser provado. E como que ele elimina a testemunha que pode contrariá-lo, né? Pode desvendar ou desmascarar essas invenções discursivas que ele faz. Por isso o título chama Receita com Batata, porque também é um alimento, né? O gosto, o saber, né? Mas tem uma razão específica, é um prato que ele vai provar depois. Gente que não sabe perdoar o conto, ele tem 2 linhas. Curtinho. Ele fala sobre... Eu tenho um fascínio pela história da Judite, a Judite bíblica, desde muito tempo. Acho aquilo incrível, né? Sacrificar a própria vida para salvar o povo todo, né? E a maneira como ela faz aquilo, né? Ela, enfim, seduz o Holofernes, que é o general do Nabucodonosor, e depois de saciado, né, da noite de amor, ela vai lá, pega a espada e corta a cabeça dele, ela ganha a guerra, né? E ela se faz, né, se vale da beleza que ela tem. Uma mulher belíssima, ela se pinta, fica mais bela ainda, né? Então é um grande sacrifício, doar o próprio corpo para o prazer de um inimigo, mas por se acabar com aquela ameaça, né? E o livro de Judite traz essa ideia, né? Tô parecendo que estou pregando, mas não é isso. Tá ótimo. É a ideia que a divindade fala para ela, o Altíssimo fala para ela, Judite, eu não castigo para machucar, eu castigo para dar consciência. Né? Isso é a grande metáfora dos reveses, dos problemas que a gente tem na vida. A gente tem que criar consciência. Né? Então, quem deseja uma vida tranquila não sabe o que está perdendo. Né? Porque você tem que ter problemas mesmo, né? Para você... Como justificar a grandeza da existência, valorizar a própria vida. Né? A ideia da consciência a partir desse sofrimento. E é um conto, de certa maneira, a história, veja como se dá a literatura, né? Porque a história, eu recupero uma história trágica, mas eu coloco 2 linhas de humor, porque a produtora de filmes, a produtora Nabucodonosor, ela vetou as filmagens do longa Judite. Então, se a gente não tem a referência bíblica, o conto não tem riso. Não vai funcionar. Né? Ele é muito breve. Depois você tem um encômio do Solano Cascavel. Solano Cascavel é um cantor. E aí eu brinco com a ideia das celebridades. Brinco não, para ele tem um fim trágico. Né? A ideia de cantar, de ser celebridade, de você seduzir as plateias, mas no fundo as plateias não te amam, a plateia ama a tua fama. Né? A gente vive em tempos assim, né? Um pouco vazios no sentido de que dos likes, das coisas todas, né? Conteúdos sem muita expressão, né? Então o Solano Cascavel ele traz essa leitura da fama a todo preço, digamos assim, né? Eternamente Cassandra é um conto que pertence à época do fumanticídio, também é um conto antigo, porque a ideia de que Cassandra, vocês sabem, aquela figura da tragédia grega que ela prevê o trágico, ela sabe o que vai acontecer e ela tem uma maldição, né, do próprio deus Apolo. Ninguém acredita nela. Ela prevê, mas ninguém acredita. Mas ninguém profetiza, né? Mas ninguém acredita nela. E aqui eu faço uma espécie de inversão histórica, né? Se ela tivesse, se ao invés dos gregos, se os gregos não tivessem triunfado e sim os troianos, o que seria disso, né? Então é uma sociedade inteira que escondeu a verdade de Cassandra, que quem triunfou não foram os gregos, coisa nenhuma. A sociedade que a gente tem é um pálido reflexo do fracasso do Ocidente. Quem venceu foram os troianos, na verdade. E é isso. A partir de um rapaz que está procurando e acha uma sociedade futurista, né? Um rapaz que acha um retrato perdido de Cassandra e fala: o que faz isso aqui? Aí depois revelam para ele o que foi que de fato aconteceu, né? Alegria do Cão Azul também é uma história biográfica, né? É um cara que assina o nome em tudo, né? Uma obsessão de criança, coloca um nome que ele não sabe lidar com o próprio nome e acaba se transformando num cão, né? Aí você tem as razões
Tem essa dimensão fantástica, esses contos todos, né? Os Tatuados também fala dessa obsessão pelas tatuagens que a gente tem nos dias de hoje. Estou procurando fazer uma síntese, né? Sim. Conta um pouco mais do que isso. Mas ele trata dessa obsessão que a gente tem pelas tatuagens, em trazer no corpo marcas que a gente quer esquecer ou que quer lembrar. Enfim, a gente tem uma relação um pouco dúbia com as tatuagens. É exibicionismo, mas também é referência. Coisas que a gente não consegue falar, não consegue expressar, mas a gente entende aquilo que você gostaria uma de imagem, ser e não consegue fazer, você... Isso tem uma... E você sabe que a tatuagem, eu acho ela muito bonita, né? Eu nunca tive coragem de fazer nenhuma, né? Mas eu acho muito bonita as tatuagens. Mas eu acho que elas estão hoje no lugar de um certo discurso. As pessoas não têm uma dificuldade do exercício da palavra, de construir algo que de fato as represente, né? Então a tatuagem é um meio de você se carimbar, eu sou isso, como uma mala de viagem. Eu estive aqui, estou acolá, tive um amor, é a mãe, é o namorado, enfim. Deixar todas essas coisas. Marcas ali. Essas marcas, né? Então eu brinco um pouco com isso. Um rapaz que vai em busca de uma coisa, ele encontra no meio do caminho e se depara com ele não tem tatuagem nenhuma e o outro tem uma tatuagem, tem uma dimensão homoerótica, inclusive eu conto, né? Enfim. E o outro, o que encerra o livro, chama Lua em Áries. Lua em Áries? É. Sou ariano, hein, cara? Você é ariano? Mas é Sol em Áries. É a história de uma dor de dente. É o inferno que causa num rapaz super feliz a dor de dente. Ele vira um demônio. Você teve uma dor de dente? Por Tive isso uma dor de que dente. se Tive inspirou? várias. Então, agora, tudo isso, o cenário é a cidade de São Paulo. Todas essas histórias, essas narrativas, né? São experiências pessoais, claro, mas não é um livro biográfico. Né? Elas têm, de certa maneira, foram disparadas ali em algum momento da minha vida. Gatilhos, né? Mas como eu digo, a construção do texto é que vai formando outras coisas. Né? E vai construindo um outro pensamento, uma outra visão, né? Daquilo. Né? Enfim, mais ou menos isso. A gente falou bastante aqui sobre questões de violência, humanidade, o ser humano se procurando a cada momento, tentando. Isso tudo, o pano de fundo não é o vazio efetivo de que cada ser humano tem e ele precisa, de certa forma, tirar isso de dentro e jogar para fora para tentar suprir isso. Porque assim, quando eu escrevo algo, e não publico, obviamente, mas quando eu escrevo algo, eu estou tentando trazer para uma realidade aquilo que eu gostaria que fosse. O meu imaginário se transformando numa realidade. Tem um pouco a ver essa narrativa que eu estou te falando em relação... Eu acho que sim. Aos seus contos, por exemplo? Tem. Você sabe que se trouxe algo, me lembrou de dois autores, uma brasileira e um francês. Tem um crítico francês muito conhecido, né? Hoje nem tanto, porque está mais dela dos anos do século XX, enfim. É o Paul Valéry, ele chama. Então ele dizia que a literatura ela trabalha... A gente tem uma relação de ódio e amor com a literatura, ele dizia. Porque a gente coloca nela o que falta na gente. Então, uma tentativa de preencher esse vazio, né, esse desejo. Mas você me lembrou também, um dos poemas que eu já falei, eu falo sempre que possível, falo desse poema da Cecília Meirelles, que é uma das coisas mais extraordinárias que eu já li. Ela está falando, a Cecília Meirelles, vocês sabem, ela escreveu muitos poemas sobre a guerra, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tem um poema dela que ela chama Lamento do Oficial pelo Seu Cavalo Morto. É o oficial diante do túmulo, estão enterrando o cavalo. Né? A sepultura do cavalo. E ela começa assim o poema. Nós merecemos a morte porque somos humanos e a guerra é feita pelas nossas mãos, pela nossa cabeça enrolada em séculos de sombra e pelas ordens que trazemos por dentro e que ficam sem explicação. Aí depois ela continua o poema, né? Ele falando que tinhas tu a ver com essa guerra toda. Agora, é isso, né? Pelas ordens que trazemos por dentro e que ficam sem explicação. Nós somos esse embrulho, né, que ela fala, né? Esse ser imerso numa escuridão que vai se descobrindo ao longo da vida. Se você se comparar com o que você desejava, o que você pensava, o menino, o adolescente, o jovem, adulto, com hoje, você se surpreende se você acha que você é um caso de internação. Né? Porque nós somos uma sucessão de desejos, de neuroses, de conquistas, de coisas boas, de coisas más, né? Na verdade, boa parte do nosso sofrimento, imagino eu, vem desse lugar de pensar de forma dualista, entre bem e mal. Nós somos o bem e o mal, né? Nós somos essa figura complexa que a gente precisa administrar, né? O que a gente precisa é ser menos destrutivo, mais amável,
Acho que essa é a palavra-chave, né? Agora, está na raiz desse vazio que você fala, ele tem se acentuado por conta da rapidez com que a gente tem construído o nosso cotidiano, né? Essa impossibilidade de estar em 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo, essa infelicidade que a gente fabrica, porque nada nos satisfaz. Perfeito. Né? Então, esse grau, eu acho que quanto mais vontades o indivíduo tem, é uma coisa. Quando nada te sacia, você é um miserável. Né? Acho que quanto mais feliz o indivíduo, quanto menos necessidades ele tem. Né? Então, porque a gente já tem que lidar com isso, com esse preenchimento, com esse vazio, com essa vontade que vem desde sempre. Né? Não é à toa que a filosofia se funda sobre perguntas que até hoje a gente está respondendo. Quem sou eu? Para onde eu vou? Né? O que é a vida? O que é a morte? Né? Isso já é muito para a gente pensar. Isso já é demais para a gente pensar. Tanto é que a gente não responde essas coisas. Né? Mas a procura por respondê-las, por essas inquietações, nos levam a construir o que a gente construiu, aquilo que a gente chama de mundo, de civilização. Então me parece que esse vazio ele é acentuado pelas mesquinhezes do cotidiano, pelas estupidezes, né? Coisas mínimas. O nosso orgulho, deixar de falar com fulano por fulano. Se a gente fosse se olhar no espelho, ver o que a gente tem de defeitos, né, a gente vai ficar surpreso. Né? Por isso que é importante, e não é sem razão que hoje se tenha muito mais terapia, muito mais divã, né? Isso é um bom sinal, mas ao mesmo tempo mostra esse problema todo que a gente não sabe enfrentar. A gente descarta as relações como se estivesse trocando de camisa. A gente, na primeira falha do indivíduo, a primeira contrariedade do indivíduo, a gente não quer mais amizade com ele. Você quer o quê, então? Né? É um mundo de reizinhos. Não quer mais né? ter trabalho de construir nenhum nada, trabalho. Né? Aponte 5 coisas que você tem a valor e das quais você tem alta conta na vida. Pode ser material, o que você quiser. E me diga qual delas não teve muito trabalho para ser construído. Me diga. Uma pessoa que você admira, uma obra de arte que você admira, um bem arqueológico, lá, a pirâmide do Egito, o Machado de Assis, a Cecília Meirelles, aponte uma grande obra, uma grande autora, uma grande mulher, um grande homem, que não tenha por trás, dentro da tua admiração, que não signifique trabalho e trabalho. Excelente, né? Essa reflexão. Então, é isso, a gente não pode. Depois, quando a gente faz 50 anos. Mas claro que a gente ainda não fez. Não fez. Fala por você. Vai demorar muito. Primeiro eu tenho vontade de viver mais 50, né? Mas existe uma dimensão da urgência que te leva a um lugar de uma consideração profunda, né? Que é a tolerância. O outro é assim, eu também sou assim. Se enxergue no outro. Né? A vida não é possível dentro da solidão, cara. Ela não é possível. Né? Eu acho que a questão maior de todas essas, a gente escreve um livro, vem aqui, tudo isso que a gente faz por amor, né? Porque ela é a dimensão da própria vida. Se você não ama e não é amado, se em algum momento da vida você não amou, não foi amado, você não entendeu o que a vida é. Você não entendeu. Né? Eu acho que assim, ninguém é obrigado a te amar. Então, ser amado é um problema, uma desgraça. É um problema. Né? Agora, tragédia mesmo é você nunca ter amado. Porque você não provou a vida. Né? E aí, se não ter provado a vida, que faz as pessoas mais infelizes. Não vamos nem pensar nos homens poderosos que não são amados, o mal que eles fazem para o mundo. Né? Com as suas guerras, com as suas disputas de poder. Isso não está claro. A gente pode ser ingênuo. Isso tem questões econômicas ali por trás, que determinam tudo. Né? Agora, ninguém se presta o papel de matar um outro, né? De declarar guerra com alguém, estando bem com a vida, consigo mesmo. Né? Ninguém se presta a isso. Então precisa estar muito mal, muito amargurado, muito triste. Né? Então, aqueles que não foram amados, a gente tem que cuidar com eles. Né? E que sirvam de exemplos, porque você não amar é jogar a tua vida fora. E se não for isso, você tem o que na vida? Não é? Então, eu acho que todas essas discussões, essa tua pergunta sobre a busca do vazio, a gente responde isso lendo o nosso tempo, lendo os nossos dias. Né? E acho que a literatura está no centro disso. Porque ela desperta as grandes questões. Por mais, é uma historinha, assim, é ficcional para você imaginar, para você fabular e ser. E outra, né, Ivan, também às vezes você tem que contar uma historinha para que o cara chegue a se identificar, porque se você for direto, talvez você afaste. Sim. Né? Então você, ao invés de amar, você vai odiar. Exatamente. Né? Então acho que a literatura ela traz esse enriquecimento para a gente justamente por causa disso. Você conta
faz um conto, Sim. né? E você se identifica através daquele conto, e através daquele conto você pode se tornar uma pessoa melhor. Não tenha Olhando, dúvida. né, poeticamente, como que eu posso amar mais do que odiar, Sim. digamos assim, né? Sendo bem direto. É. Toda literatura, a boa literatura, né, ela está falando de você. Você tem que se tocar. Você que Exatamente, tá te dando uns toques. Aquela mulher mais rabugenta, tem certeza que é ela? né? Tem certeza que é ela? Bateu, doeu. Entende? Então ela está falando porque Bateu, doeu. ela fala dessa percepção humana, do que é o humano, né? É uma incógnita, né? E que se desdobra em vários personagens. Você também já não foi a criança, não foi adolescente, você não teve vontade de matar, não tem os masoquistas, os sádicos, não tem os que Tem bebem tudo. cerveja, que bebem cachaça, os que fumam, gostam de picanhas. Porque você não é essa figura, você é essa figura complexa, esse caleidoscópio que vai se transformando. Então a literatura traz isso, né? Então eu acho que boa parte, você falou do vazio, né? Eu acho que é uma palavra importante, né? Boa parte desse vazio vem também de não saber educar a nossa solidão, né? Nós somos, ainda que sejamos seres sociais, né? A gente tem uma solidão ali para se educar, a introspecção, o convívio consigo mesmo. A pessoa não consegue ficar sozinha, né? É um problema de autoconhecimento isso. A literatura tem um peso muito importante nesses momentos, sabe? E tem uma outra coisa também que às vezes a gente se depara, né, cara, na hora que você está olhando a perda do seu ser ingênuo. Sim. Porque conforme você é pequeno, você vai crescendo, você vai perdendo esse ser ingênuo. E aí quando você o reencontra, é muito mais interessante. Só que o que eu vejo é que, às vezes, o ser humano não está preparado para o reencontro do ingênuo, né? Então, o que ele faz? Ele traz uma outra figura para colocar em cima desse cara, para não dar a entender para o outro que ele é uma pessoa frágil, que insegurança, é uma isso mesmo. insegurança. E aí a gente quer 50 a mais, a gente começa a olhar, pô, cara, na literatura você começa a entender que é melhor você resgatar o seu ingênuo do que simplesmente colocar algo forte que não faz sentido. Você trouxe uma coisa de um grande poeta francês, que é o Baudelaire, que ele fala que o gênio é a infância redescoberta. Né? Que beleza. E o Shelley, que tem um outro teórico inglês, ele também fala disso. Olha, tudo bem, isso é ingênuo, mas não vamos desprezar a ingenuidade em defesa da poesia. Um texto muito bonito dele. Ele fala assim, porque essa ingenuidade construiu a base daquilo que você faz hoje. Você pode dizer que o Dante é uma grandeza, o Guimarães Rosa é uma grandeza, mas eles tiveram o Guimarães Rosa é aquele menininho que lia escondido lá em Cordesburgo, interior de Minas Gerais, né? E sonhava com cavalos, sonhava com sagas, com mágicas, com essas coisas todas. Então, essa ingenuidade, o ingênuo que é o igneus, né? É o fogo. É o fogo, literalmente, ele significa isso. É o fogo primitivo. É aquele fogo que acende, né? Então, não despreze isso. Ainda que a gente tenha colocado o ingênuo num lugar negativo, né? Ele é o fogo primeiro. Ele é primeiro amor que você viu. Se a gente for pensar como a gente lidou com as primeiras experiências, a gente vai rir. Como você lidou com o primeiro amor, com o primeiro não sei o quê. Você vai rir. Você racha o bico, cara. Você vai agora, umas 10 horas dando risada. Agora, esse fogo é milagroso, sortudo daquele que encontra esse fogo na idade adulta. É verdade. Ou ao longo da vida. Esse é um abençoado. Se alguém eleito no mundo, nessa existência, é alguém que consegue reencontrar esse fogo nascido lá nos primeiros tempos. É bem por aí. Verdade. Gente, estamos há 1 hora já conversando. Mentira. Aqui. Uau. Nem parece. Mentira, eu nem falei nada. Você não deu tempo de você falar do filme e nem do projeto que você está trabalhando. E agora a gente faz o quê? Você marca uma outra e eu venho com o maior prazer. Então tá bom. Eu venho com o maior prazer, de verdade. Então tá bom. Então a gente volta a conversar depois, só Tá. para não ficar muito longo. Tá joia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você. Eu tô ainda aqui pensando. Mexeu com os nossos pensamentos, com o seu também, né? Muito. Dá pra gente ficar aqui filosofando horas. Não, eu adorei vir aqui, gostei bastante. Acho que é a primeira vez que eu faço Um podcast? podcast. É a primeira vez. Ai, que honra. Né? Fico meio nervoso, né? Eu falo, não olho aqui pra câmera, não olho para lugar, Ai, não olho que para vocês. tímido. Acho que a gente está numa conversa. E é assim que tem que ser abstrair mesmo, assim, nem liga né? pra Falo de câmera. coisas pessoais, que de uma outra forma, talvez acho que não falaria, né? Mas assim, eu que agradeço pelo convite e por ser tão bem recebido. Né? Que bom. Gostei bastante, de verdade. Tá ótimo. Obrigada, Imagina, então. eu que Obrigado, agradeço. Ivan. Obrigado E a a gente vocês. fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio da Confraria Literária. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.